Quem tem razão? Deputado, eu vou começar com o senhor, por gentileza. Teremos a apresentação ainda essa semana dessas regras fiscais ou isso ainda não foi decidido por completo? É a razão pela qual o governo não faz, pelo menos, a divulgação pública do que pretende e como pretende tratar a questão fiscal brasileira? Olha, Adalberto, primeiro, boa tarde a você, boa tarde, Eduardo. Dizer da alegria de poder participar do programa na tarde de hoje e dizer da importância da âncora fiscal para o Brasil. Nós conversamos na última semana com o ministro Haddad e o ministro Haddad sinalizou que entregaria a âncora fiscal pós volta da China. E há um esforço hoje dentro do governo para que até a próxima sexta-feira o ministro Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, possam apresentar ao Brasil o novo arcabouço fiscal, que é fundamental para o país nesse momento. Eu penso que o arcabouço é até mais importante ser votado agora do que a própria reforma tributária, porque com o arcabouço fiscal aprovado, nós vamos ter o controle das finanças públicas, vamos ter a boa governança do Estado brasileiro e vamos buscar o equilíbrio das contas públicas para nós darmos previsibilidade ao Brasil. Com isso, nós vamos melhorar a nossa nota de crédito internacional, nós vamos sinalizar para uma possível redução na taxa de juros, que hoje é proibitiva para o Brasil, além de nós reduzirmos os juros futuros, que hoje tem impactado a economia e novos projetos. Eu tenho certeza que depois da âncora fiscal aprovada, e há um ambiente colaborativo hoje dentro do Congresso Nacional, suprapartidariamente, até porque não é uma âncora fiscal apenas do presidente Lula, mas será uma âncora fiscal do Brasil, que é fundamental para o Brasil voltar a ter credibilidade nacional e internacional e a gente, a partir daí, voltar a ter investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, PPP. Eu tenho conversado com muita gente do mercado financeiro e há hoje uma expectativa muito grande para que a gente possa avançar na âncora fiscal e o mercado poder ter previsibilidade e a gente voltar a crescer. Esse é um desejo de todos nós. Antes de trazer o Eduardo Velho para o debate, deputado, só mais um questionamento rápido. O senhor teve acesso ao conteúdo desse texto aí e o senhor acha que vai prevalecer a visão dos técnicos da Fazenda ou a área política do governo? Porque esse impasse ainda existe e eu tenho informações de bastidores que ele ainda está quente dentro do governo. Olha, se tiver que fazer uma aposta hoje, eu aposto na agenda do ministro Fernando Haddad. O presidente Lula já deu sinais nessa direção. É natural que o debate, que o tensionamento e até de alas mais radicais à esquerda, eles sejam expostos e precisam ser respeitados democraticamente. É aquele ditado, quem ouve erra menos. E é fundamental ouvirmos a todos, mas todas as sinalizações que eu percebo hoje dentro do governo é de uma agenda no sentido de fortalecimento do próprio ministro Haddad. E a expectativa é que a meta, de fato, da âncora fiscal possa ser para o controle da dívida pública, controlar a dívida pública e aumentar a possibilidade de se ampliar investimentos no país. Eduardo Velho, seja bem-vindo, boa tarde a você. Importante, obviamente, o debate democrático, mas esse debate democrático no governo poderia ter acontecido antes. É um governo que fez campanha, que já tinha a experiência de estar ali em Brasília, de estar no Palácio do Planalto. A realidade brasileira já era conhecida de todo mundo. E tem uma coisa que se chama matemática e ela é ditatorial. 2 mais 2 são 4, 2 menos 2 dá 0. Bom, diante disso, o que o mercado espera realmente? Haverá essa sensibilidade com relação aos números por parte do governo e a necessidade que o país tem de mostrar controle ou desejo de controle das contas públicas? Concordo com uma questão importante, que é hoje mais importante, que é a reforma tributária, que a gente sabe que tem dificuldades de ter um consenso no Congresso, entre os estados também, é aprovar rapidamente a regra fiscal. Havia uma expectativa no mercado de que a regra fiscal fosse anunciada antes da decisão de política monetária, da taxa de juros do Banco Central, agora de março.
caso não tivesse sido anunciado e fosse bem recebida pelo mercado, haveria uma chance do Banco Central ter sinalizado uma redução da taxa de juros. Porém, não houve esse tempo todo. Hoje a expectativa que o mercado hoje é cautelosa em função de que não há ainda um consenso em relação ao tamanho do ajuste fiscal ainda que tem que ser feito. E também existem pressões políticas aí claramente, isso é natural, início de governo também, de aumento de gastos, há uma necessidade grande aí de alguns ajustes estruturais na economia, que no curto prazo ainda nós temos ainda alguns problemas de inflação também, a inflação ainda está alta para a meta ainda. Então, ou seja, a gente está num momento ainda de observação, o mercado está observando como o governo vai anunciar essa regra, mas principalmente qual vai ser o impacto disso, se ele é crível, ou seja, não adianta você anunciar uma regra fiscal se a perspectiva de crescimento é baixa, se a perspectiva de haver mais gastos também é alta. Então, tem que haver o anúncio, mas acompanhado que o cumprimento dessa meta vai ser crível. Ou seja, isso é fundamental para que ocorra a redução da taxa de juros e, principalmente, a redução do prêmio de risco Brasil. Tá, deputado, eu entendo a sua elegância quando disse que da importância do debate político. Eu posso compreender, e claro, nós vivemos uma democracia, governos podem ter divergências internas, mas isso já não está se estendendo demais? Porque eu posso entender que quem ouve mais erra menos. Só que a chuva cai de cima para baixo, a gente não vai mudar certas coisas. Se o governo continuar gastando muito, ele gera um problema fiscal para o país, que dá um problema para várias gerações pagarem essa conta depois, como já aconteceu recentemente no governo Dilma Rousseff. A gente viu exatamente o que a criatividade fiscal trouxe para o país. Bom, esse tipo de percepção está clara no governo, na sua opinião, o senhor que tem tido contato com a equipe da Fazenda? Olha, sem dúvida, é importante que a gente faça uma reflexão que quem deixou o país, né, com uma dívida, de certa forma, na economia no ano passado, foram quase 60 bilhões de reais, né, que nós tivemos de gastos com o processo eleitoral na eleição do presidente Bolsonaro. E isso está impactando diretamente na nossa economia. O que eu tenho percebido é que o presidente Lula ele tem dado todos os sinais que vai querer e está querendo governar com o próprio centro, até porque escolheu Geraldo Alckmin para a transição, escolheu o seu candidato a presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. Nós estamos ainda chegando ao final do mês de março. Você tem uma ideia, né? Eu acompanhei a legislatura passada. Nesse período agora, o presidente Bolsonaro ele não tinha uma base de 100 deputados. Ele tinha 59 parlamentares do PSL e tinha mais ou menos 30 independentes do DEM, chegando a mais ou menos 100 parlamentares. Hoje o presidente Lula ele já tem uma base de mais de 240 deputados federais consolidados. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ajudar a gente a fazer com que as pautas possam avançar dentro do Congresso Nacional. Então, eu concordo integralmente com a avaliação de Eduardo e com a sua. A gente precisa controlar o gasto público, melhorar a despesa, enxugar o custo da máquina pública e ampliar a capacidade de investimentos no Brasil. É essa clareza hoje que eu percebo dentro do Congresso Nacional. Nós temos setores mais radicais à direita, mais radicais à esquerda, mas o meu sentimento é o que vai imperar nesse momento dentro do Congresso Nacional é a agenda do centro, que é controle de gasto público, equilíbrio nas contas públicas e retomada do investimento público e privado no Brasil. Eu digo sempre, Eduardo, que eu sou um defensor dos programas sociais, Bolsa Família, ProUni, Pronatec, Casa Minha Vida, todos são importantes, mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas. E nós só vamos ter emprego e renda através do setor produtivo voltando a investir. E um grande desafio que a gente tem para frente, depois da âncora fiscal aprovada, é reduzir o tamanho da taxa de juros, porque a cada 1 ponto percentual de aumento na taxa Selic, o Brasil paga 35 a 40 bilhões a mais de rolagem
de dívida de juros que poderia estar sendo investido em infraestrutura e, paralelamente, a gente ter a agenda da retomada do crédito no Brasil, tendo em vista o endividamento do setor produtivo e de muitas famílias brasileiras. Deputado, obrigado. Deixa eu só ouvir, Eduardo Velho. Velho, eu tenho mais um minuto só, mas preciso te ouvir também. O que a gente percebe no discurso do deputado é que claramente no Congresso, sobretudo os que não são mais à esquerda, têm a facilidade de entender regras mais críveis do ponto de vista fiscal. O problema até agora foi a ala política mais à esquerda do governo. É essa a percepção do mercado, que o Congresso não é o grande problema para fazer avançar uma regra fiscal crível? Olha, como a experiência aí que eu também já tive de Brasília também, equipe econômica, é que você tem um Congresso, né, que eu vejo hoje esse Congresso, hoje um pouco mais, digamos assim, mais compreensivo, mais técnico, digamos assim, em relação à discussão da política fiscal, né? Eu vou relembrar mais uma vez, hoje a despesa do governo a nível federal, hoje quase 94% da despesa primária do governo é rígida, não há muito espaço para corte, ela está vinculada já. Então, o governo tem que priorizar muito bem os seus gastos, a maneira de você cumprir essa meta fiscal. Então, obviamente, eu também torço muito para esses programas sociais, para você realmente é necessário, nós temos demandas sociais muito fortes, muito relevantes. Agora, é fundamental, que eu acho, nesse momento agora, você atrair fluxo de investimento externo. Hoje, a Bolsa nas últimas semanas tem recuado em abaixo de 100 mil pontos, em função dessa incerteza que existe, não só aqui, mas a incerteza que existe no mercado internacional em relação à perspectiva da atividade econômica americana. Então, é fundamental, né, nos próximos dias, que essa regra fiscal for bem anunciada e ela for crível. Crível é o seguinte, ela mostrar que a dívida pública vai não só estabilizar, como ela vai recuar ao longo do tempo. Tá bem. Mas lembrando que nós temos um pouco crescimento econômico.